Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Bom, chegamos a Romanos capítulo 15. E em Romanos 15, o apóstolo inicia o capítulo ainda no mesmo tom que trabalhou no capítulo 14. Aqui, Paulo insiste para essa vida comunitária acontecer. Insiste para que os cristãos desfrutem a vida comum, a vida em comum. Insiste, claro, para que cada um busque o bem do seu próximo. Paulo, por diversas vezes, traz aquilo que nós chamamos de mandamentos recíprocos do Novo Testamento. Uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros. São mandamentos que se repetem várias vezes nas cartas de Paulo, cada qual com alguma nuance, é verdade, mas sempre mostrando a necessidade desta vida comunitária. E por que tudo isso? Qual é o fundamento desta vida comunitária que busca o bem do outro? Ora, Paulo traz no verso de número 3. O fundamento é Cristo. Veja, Paulo diz assim: porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. E aí faz todo sentido o que ele diz no verso anterior, o verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Nós buscamos o bem do outro, o outro busca o nosso bem. É assim que funciona a caminhada cristã. Qual é o nosso encorajamento para isso? Qual é a nossa consolação para que façamos assim na nossa vida? O verso 4 nos diz, é a Escritura. A palavra do Senhor é aquilo que nos sustentará neste propósito, nesta busca, neste desejo do bem do outro. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você tem recorrido às Escrituras para ter esperança? Quanto você tem recorrido à santa palavra de Deus para ser consolado? Quanto você tem recorrido à santa palavra de Deus a fim de exercer sua paciência? Nós muitas vezes vivemos absolutamente desesperançados, desesperados em muito porque nos falta a Escritura, porque nos falta o Evangelho, porque nos falta aquilo que nos foi revelado pela graça maravilhosa do nosso Senhor. Assim, precisamos da palavra. A palavra nos dará força, fundamento, sustento para continuar na caminhada de fé. A partir daqui, o apóstolo Paulo insiste na maravilhosa vida em comunidade. Paulo insiste em que, de fato, vivamos uns aos outros, uns pelos outros, e ele mesmo diz que o Deus da paz e de toda consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros. Paulo não fala isso apenas aqui. Quando escreve aos Filipenses, ele também diz que espera que todos tenham o mesmo sentimento. O propósito de Paulo ao dar tais instruções é dizer: igreja, vocês são um só corpo, vocês são um só povo, vocês são uma só família, são filhos do mesmo Pai, receberam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo igualmente. Receberam a mesma salvação, alvos da mesma graça, são habitados pelo mesmo Espírito, como Paulo diz muito em Efésios capítulo 4. Não faz sentido que a igreja viva dividida. Não faz sentido que a igreja viva naquele espírito de Deus por todos e cada um por si. Não, todos por todos. Essa é a proposta da comunidade de fé, da caminhada cristã. Por isso, ou portanto, diz o apóstolo, acolhei-vos uns aos outros, como também Deus, ou como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Olha que precioso. Qual é o argumento base de Paulo para que eu exerça acolhimento ao meu irmão? Ainda que ele seja fraco na fé, ainda que ele pense diferente de mim em questões não triviais, não fundamentais, não essenciais, ainda que ele pense diferente de mim em questões que são periféricas e não centrais,
Qual é o fundamento? Ora, eu fui acolhido por Cristo. Eu fui acolhido, eu fui abraçado por Cristo, eu fui chamado para perto, eu fui atraído por Cristo. Portanto, eu preciso também exercer tal acolhimento para com os meus irmãos. Depois disso, Paulo insiste na união de dois grandes povos, judeus e gentios. No fim das contas, dizendo: vocês são um povo só. Os dois povos feitos em um pela graça divina, pela misericórdia divina. Portanto, caminhem em unidade, caminhem nesse princípio de reciprocidade, de vida em comunidade. O encorajamento de Paulo no verso 13 é, sem dúvida alguma, muito precioso e fortalecedor. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Pelo poder de Deus, nós caminhamos juntos. Ainda que com diferenças, ainda que com pensamentos que possam divergir em uma ou outra coisa, ainda que com criações diferentes, com estilos de vida diferentes, mas pelo poder de Deus, pelo sustento da palavra, pelo derramar do Espírito, nós podemos e devemos caminhar juntos. A partir daqui, Paulo traz algumas explicações, principalmente históricas, falando de si, de seu ministério, do seu apostolado, para, ao final do capítulo, pedir as orações da Igreja de Roma pelo seu ministério, pela sua caminhada de vida. Ele deseja estar com aqueles irmãos e pede para que aqueles irmãos orem por isso. Pede para que aqueles irmãos intercedam ao Senhor para que isso possa se realizar. É o desejo dele. Ele quer estar com os irmãos de Roma. Ainda não foi possível, mas ainda deseja estar. E assim ele encerra o capítulo de número 15, trazendo mais uma bênção, mais um encorajamento. E o Deus da paz seja com todos vós. É especialmente importante que aqui Paulo fale de o Deus da paz. Afinal, é o que ele tem proposto desde o capítulo 14 ou desde o capítulo 13. O Deus que pacifica, o Deus que restabelece a harmonia das relações. É este o desejo final dele antes de suas despedidas, antes de suas saudações finais. Que o Deus da paz seja com a igreja, e este deve ser também o nosso desejo, e viver esta realidade. A paz de Deus governando as relações na igreja.